Gente, hoje o dia tá lindo. Vim aqui fora ver minhas plantas. Olha a surpresa que eu já acho aqui. Um sempre vivo no chão com vaso quebrado. Outra, essa daqui é um tabuliforme, né? Um eônio tabuliforme quebrado. E olha o que eu vejo aqui embaixo. No portão, mais plantas com vaso caído e quebrado. Quebrou completamente o vaso. Perdi o vaso inteiro. Mas as plantinhas eu acredito que estão bem aqui. Ainda bem que eu vim com a câmera, que aí dava pra eu filmar pra vocês. Olha isso daqui. Ó, várias folhinhas caídas. Muita dó, né? Deixa eu já pôr aqui pra cima. E a sorte é que eu não tô pegando sol aqui, senão elas iam se desidratar completamente. Olha aqui. Isso daqui, gente, por quê? Todas elas ficam aqui. Porque aqui elas pegam sol mais filtrado por causa da árvore aqui em cima. E com isso, os jacus, certamente isso foi jacu, porque eu já vi eles fazendo isso. Eles pousam aqui nas árvores, eles vêm aqui, pousam aqui, para eles subirem em cima da casa depois. E, gente, olha isso. Já perdi diversos vasos assim. Nunca perdi uma planta assim. Planta eu já perdi porque eu acho que os passarinhos levaram. Mas isso nunca. Mas olha isso. Dá uma dó, né? Vou lá embaixo pegar. Gente, olha aqui em cima do portão. Quebrado completamente. Vou ter que... Não dá nem pra colar esse vaso, né? É ruim colar. Aqui as plaquinhas e aqui a minha Retusa Black. Olha aqui, nossa, a raiz tão bonitinha, né? Tá a raiz. Mas olha isso, quase perdi ela. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje de manhã vim tomar meu café da manhã aqui, né? Meu cafezinho, né? Preto. Gosto bastante porque aqui nesse local é bem legal a varanda e a gente consegue, né, logo pela manhã já inspecionar várias plantinhas, ver como elas estão, várias suculentas. Agora eu já tive que pegar todas as minhas asclepias, né, colocar de um lado para o outro, porque agora no inverno elas gostam de pegar um pouquinho mais de sol. Não deixo elas completamente ao sol pleno, né, elas pegam sol agora para o final da tarde, então daqui a pouco já vai vir sol nelas. E vocês viram o que aconteceu, né? A gente teve um acidente. É normal, né? A gente mora aqui na Serra, né? Na Serra eu acho que a gente tem esses intercalços aí, a gente tem que se adaptar. Infelizmente, né, a gente quebrou alguns vasinhos, mas as plantas estão ótimas, estão muito bem. E até me mostrou uma característica, né? Eu tenho essa hortia, e nessa hortia aí ela gosta de uma raiz um pouquinho maior. Eu tava com aquele vaso pequenininho que eu achei que ia ficar bonitinho com ela, mas na verdade não comportava a raiz dela, né? A gente precisava colocar ela, precisa, né? Na verdade eu nem fiz isso, colocar ela num vaso em que tem uma raiz que comporte a raiz dela de uma forma melhor, né, para que ela consiga pivotar mais. As hortias, elas precisam disso. Ao contrário de outras suculentas, que as raízes são mais fasciculadas, a da hortia é um pouquinho mais pivotante. Então a gente precisa dar esse espaço para ela, né, para que ela possa se desenvolver bem. E aí hoje eu vou fazer aí alguns replantes, colocar aí, fazer algumas coisinhas que já fazia tempo que eu tinha que fazer, né, até tem o meu baby finger que eu preciso cortar ele, e hoje eu vou fazer isso e vou gravar também para vocês. E, gente, eu fui baixar aqui o portão, né, para levantar ele de novo. Olha o que acontece. A minha bougainville, a maior que eu tenho, já soltou. Ela é totalmente pensa, né? Ela é um arbusto, mas ela precisa ser guiada. E ela não tava, eu coloquei ela com juta, né, que eu não gosto de colocar plástico, mas eu tenho que colocar um arame, alguma coisa assim, para amarrar ela, porque eu fui descer o portão. Olha como tá. Ó, ela desce completamente. Tá solta, solta, solta aqui. Tem que fazer essa manutenção aqui também agora, inesperada, né? Que a gente não esperava fazer. A gente reserva um tempinho aí para lidar com as plantinhas e acaba, né, podendo fazer muito mais coisa. Né, Dylan? Já trouxe a bolinha? Já trouxe a bolinha? Dá a bolinha, dá? Dá a bolinha. Meu Deus. Você quer a bolinha? Dá a bolinha para mim. Ele não sabe soltar, soltou. Vem. A bolinha, ó. Ó, ó. Vem, vida. Vamos pegar? Vamos pegar? Pega lá. Bebê. Da bolinha. Ele não sabe soltar, gente, a bolinha. Eu puxo, ó, ele não sabe. Eu Vira tenta me ajudar, não tenta ajudar ele. Ela acha que ele tá me pegando. Você quer a bolinha? Você quer a bolinha? Dá a bolinha pra mim. Dá a bolinha pra mim. Vai. Última vez, hein? Se deixar ele fica o dia todo brincando disso. A gente tem que parar. E ele se cansa, gente. Ele superaquece. Então aí quem tem bulldog francês, cuidado
que ele superaquece, tá, gente? Tem hora assim que ele não aguenta nem com ele mesmo, você tem que parar a brincadeira. Eu já tive até que jogar água em cima dele, para poder, principalmente nos dias quentes. Ele não tem limites, esse cachorro não tem limites. É, menino. Bom, já brincamos com os cachorrinhos, agora vamos subir porque tem coisa para fazer. Tem algumas plantinhas que a gente tem que replantar, tem aí para o conserto que a gente precisa fazer, né? Porque a gente não espera essas coisas e acaba acontecendo, e vamos fazer agora. E, gente, finalmente eu finalizei algumas das minhas latinhas que eu tinha mostrado no vídeo passado, né? Elas ficaram bem bonitinhas, vou mostrar pra vocês. Gente, aqui estão algumas das minhas latinhas que eu finalizei. Essa aqui ficou tão legalzinha, né? Ficou muito bonitinha, ela gostei bastante, tá? Falta ainda passar verniz nela, ela tava acabando de secar. Fiz ela ontem à noite, uns detalhes hoje, mas ficou bem bonitinha. Gente, é uma latinha de massa de tomate. Fora isso aqui, eu tenho essa latinha de biscoito que eu já mostrei pra vocês. Olha, gente, ficou bem legalzinha, né? Faltam uns detalhezinhos que ainda para eu fazer, mas eu acho que já tá bem legal. Essa daqui eu acho que eu vou colocar as minhas... Não sei ainda que planta que eu ponho. Eu queria colocar a Cymbiformes, só que eu acho que a Cymbiformes não vai combinar muito com esse vaso. Olha, eu falando que eu não sou de arranjo e já indo para arranjo, né? Mas a gente não pode falar nada, né? Porque senão eu volto pra gente. E essas daqui eu vou pintar ainda, gente. Essa daqui eu só fiz o acabamento dela, mas aqui eu vou pintar, fazer alguma pintura que eu não sei qual. Aqui tá uma outra que eu fiz, que eu não sei ainda o que eu vou plantar nela. Aqui, gente, ainda falta passar o Galvite por dentro. Eu esqueci completamente de passar o Galvite nessa, mas ficou bem legalzinha, né? Falta passar o verniz também e furar ela. Então eu vou furar, passar o Galvite. Eu tava no embalo, já acabei de fazer ela. E vou também nessas duas aqui, opa, naquelas duas ali eu vou pintar elas. Essas aqui vocês já viram, né? Que eu já fiz, já faz um tempo. Ela tava saindo, né, gente, o bicarbonato. Coloquei aqui já o spray, né, o verniz spray. Gente, funciona bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. Então eu coloquei esse daqui, ó. É um da Tech Bond, eu não ganho R$1 pra falar isso. A Tech Bond podia patrocinar, e ele é muito legal. Eu gosto do fosco, tá, gente? Esse daqui, olha, é o mate, tá? Então ele dá esse acabamento aqui que vocês estão vendo. Parece estar brilhando, né? Mas acho que é o reflexo, mas ele não brilha não, ele fica mais ou menos assim, ó. E tá bem legalzinho, né? Vou plantar algumas já nesses vasinhos. Agora a gente vai começar o nosso replantio. Gente, como vocês veem, tá vendo aqui que eu colocava antes esses pedriscos? Ele me atrapalha um pouco na hora da manutenção, né? Então eu deixei de colocar porque eu não gosto muito que... Para esse tipo de planta, né? Tudo bem que se cair um ou outro, mas eu não gosto muito de pedrisco que caia no substrato, né? Então eu vou tirar um pouquinho, tá adubado, olha, adubei ela não faz muito tempo, mas seguindo aí o conselho, vou fazer o replante. Gente, o replante dessas, todas essas plantas, e essas aqui eu vou podar, tá? Vou fazer nesse vasinho, tá vendo que ele é de plástico, só que ele vai ser super limitado, não vou pôr camada de drenagem, tá com bastante carvão, ó, aqui no nosso substrato, tem bastante terra não, desculpa, tem bastante casca de arroz carbonizada e tem perlita também, então aqui eu vou usar esse daqui, ó, gente, como drenante ao substrato, tá vendo? Não compacta de forma nenhuma, e eu não vou usar a camada de drenagem porque nem cabe aqui, né? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, para ficar mais fácil. Gente, e aqui ficou o nosso potinho de crage. Ele tá bem denso mesmo, bem denso, mas eu quero isso para que umas raízes possam auxiliar as outras, né? Coloquei aqui em cima, gente, um pouquinho mais de casca de arroz carbonizada, tá? E por em volta eu vou colocando o carvão para na hora da rega não cair, né, o substrato. Isso me ajuda bastante, em vez das pedrinhas que eu colocava antes, o carvão me ajuda. Eu sei que não existe assim, né, uma questão estética para quem busca muito estética, mas eu acho bem legal, eu acho bem prático, porque depois mistura o substrato e fica muito bom, ainda mais firmeza para a planta sem a gente compactar. Então, gente, ó, ficou dessa forma aqui, mas é o que eu quero mesmo. Quero ela mais densa, né? Vou colocar um pouquinho mais para trás essa. Aqui. É do jeito que eu quero mesmo, né? Vou colocar depois o adubo nela, né? Vou esperar aí uns 2 dias antes de molhar e pôr o adubo, porque eu fiz decapitação e plantei hoje mesmo. É um crage, né? Crage é mais delicado,
Então, o substrato está sequinho, né? Não tem tanto problema. E eu não passei nada, né? Não passei nenhum fungicida, não passei nada. Vamos ver agora como que vai ser. A gente, olha o tamanho do vasinho para o tamanho de planta. Por quê? O Craig não gosta de umidade. Dê umidade a mais para ele, ele vai fungar, ele vai apodrecer caule, tá? Gente, eu tô colocando mais um potinho aqui. Acho que esse daqui é o 10 de carvão e um de perlita. Porque eu tô achando essa proporção um pouquinho sem perlita e sem carvão, tá? Então isso aqui vai no olho, por quê? Esse carvão aqui que eu comprei é um carvão, acho que 3, e eu queria 2. O 2, ele permeia mais no solo. O 3, ele é grandão, tá vendo? Então às vezes a gente gasta mais ele na planta. Então a gente tem que ficar sempre com controle visual também. Ver como que tá. E a gente faz o replante, né? Então agora tá legal, tá vendo? Tá melhor. Bom, gente, esse vaso aqui, que eu tenho minha Mebina, minha Morani e também o meu Shangri-La. Olha que lindo que tá esse Shangri-La. Minha Mebina tá quase, né, sendo engolida aqui. Minha Morani aqui tá maravilhosa, muito boa. Como eu disse, as pedrinhas, né, ela é um pouquinho desafiadora. Esse vaso, gente, tá um pouco molhado, tá? Então, eu não gosto de fazer replante em vaso que esteja úmido. Mas se eu não fizer agora, vai ser mais difícil para eu fazer depois. Já faz tempo que essas plantas estão aqui. As raízes dela já pegaram praticamente tudo, olha isso. Ó, a gente sabe disso porque, ó, só de tirar, saíram elas juntas. Gente, olha isso daqui de raiz. Olha isso. Tem muita raiz aqui. Então isso daqui não favorece mais o crescimento da planta, né? Ou a saúde dela. Então ainda tem muita junta. Olha que eu te falei das pedras. Tem que ir tirando, sim. Você gosta, você põe, né? Mas saiba que vai tirar um trabalhinho depois. Eu vou separar elas. Ó, separei já. A minha Mebina e minha Morani, né? A Morani, gente, ó. Limpar ela aqui de baixo, né? Mas, gente, a gente tá limpando. Você viu a densidade do substrato, né? Que tava as raízes. Mas, gente, olha isso. Isso branquinho que vocês veem aqui é diatomácea, tá? Não é cochonilha. Ó, vocês conseguem ver que tá super saudável. E tá úmido. Eu não gosto, como eu disse, de mexer em substrato úmido, tá? Não vou tirar a raiz dela, nada disso. Essa planta aqui, quando ela veio, aí eu posso estar enganado, que são muitas plantas. Mas eu coloquei ela direto do potinho que ela veio no meu substrato, ó. Tá vendo que a terra tá vermelha? Hoje eu não gosto mais de fazer isso, tá? Uma dica que eu dou é tirar o substrato. Mas ela tá boa, né? Ela não tá ruim. Vou misturar aqui porque já tá comigo há muito tempo, cresceu, então a terra não é ruim, né? O substrato. Mas não é o ideal, né? Se a gente pode fazer melhor, a gente faz melhor. Então aqui tá a minha Morani. Vou pegar um vasinho já. A gente reaproveitar, tá, gente? Porque é muita plantinha. A gente precisa reaproveitar. Se fosse um vasinho de longa data, eu higienizaria esse vasinho. Aqui eu tava sem perlita quando eu fiz. O que eu coloquei? Olha aqui, casca de arroz carbonizado, tá? Então isso daqui a gente faz, né, pra ajudar a gente. É uma alternativa. Tirar, eu tinha colocado aqui um tecidinho de plástico para evitar, porque o furo é grandão, para evitar que caia, né, substrato. Dá uma misturada aqui. A gente tem aqui uma folhinha que tá querendo sair. Eu vou tentar tirar essa folhinha pra gente tentar. Ó, não consegui, saiu errado, completamente errado. Mas já que saiu, né, vamos tentar. Pra gente tentar fazer uma mudinha dela. Que lembra que eu falei que eu só tenho uma Morani, eu não tenho mais. Então, opa. Olha que bonitinha que ela ficou. Pronto, Morani feita. Agora eu tenho que pegar um vasinho pra minha Mebina. Ela tá crescendo bastante, né, tirar essas folhinhas mais velhas dela. Olha, gente, ela cresce meio cristata, parece, né? Eu vou dar uma separada nela. Eu vou dar uma separada nela. Se eu consigo pegar com raiz. Acho que não. Não consigo. Não consigo. Peguei só ela. Peguei uma. Vou pegar mais uma. Para respirar melhor aqui embaixo, né? Ter um maior fluxo de oxigênio. Ó, peguei outra. Ó, folhinha. Vou tirar todas, gente. Por que eu tô tirando todas, ó? Para conseguir limpar melhor.
tem folhinha aqui em senescência, né, que já morreu, e a gente tira para ajudar a planta, né. Aqui, gente, quando eu plantei junto, ó, tá vendo o substrato que ela veio. Isso daqui, gente, é terra de jatomácea, tá? Ó, tá bem coisadinho aqui, não a cochonilha, ó. Passa a mão, sai, ó, tá vendo? Terra de jatomácea. Tem umas folhinhas, né? Quem sabe, né? Ela dê com folhinha, não sei se a mebina dá por folhinha. Se alguém souber, por favor, põe nos comentários aí e ajuda a gente. Agora a gente vai plantar nossa mebina. Eu vou colocar ela sozinha nesse vaso. Um pouquinho de camada de drenagem. Como eu sei que aqui eu tenho diversas plantinhas, eu não vou pôr tanta camada de drenagem assim. Mas eu vou pôr uma quantidade suficiente. A nossa principal vai aqui no meio, né? Deixa eu já ajustar ela aqui. Gente, aqui ficou a nossa mebina. Olha aquela planta que estava escondida, olha isso, gente, o tamanho dela. Vou tirar um pouquinho aqui de carvão para ela poder expandir para cá, né? Bom, agora a gente vai trabalhar com o nosso Shangri-La. Esse Shangri-La, eu não vou tirar ele daqui, só vou tirar essas folhinhas aqui que estão já estão meladas. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma afofada nesse solo. Ele tá úmido, tá, gente? Só. Tá úmido. Vou deixar essas pedrinhas aqui mesmo. Dar uma afofada nele e colocar um substrato um pouco melhor. É aquilo, né? Quando a gente começa... Tudo bem que eu comecei já a mexer com suculenta. Já faz... Nossa, foi antes da pandemia. Só que, né, com estudo, com trabalho, com um monte de coisa, a gente vai, né, não tem tanto tempo. Hoje a gente consegue dar mais atenção para elas, mas a gente tem tanta coisa para fazer, né, que às vezes também, por isso eu falo, né, a gente tem que fazer mesmo com o potinho molhado aqui, porque senão daqui a pouco não dá mais tempo da gente fazer. O dia a dia não deixa a gente trabalhar da forma como a gente queria, né, então a gente tem que equilibrar aí. Gente, eu vou pegar esse outro Shangri-La desse outro vaso aqui, tá, que eu tenho. Vou pegar com cuidado aqui, ó, até saiu junto aqui. Ó. Que bonitinho que ele tá. Olha isso. Esse daqui é meio variegata, né? Não sei se ele é variegata ou não. Eu não lembro quando eu comprei ele. Se ele era variegata ou não. Vou colocar ele aqui na extremidade oposta. Fazer um verso maior para ele. Pronto. E, gente, eu vou podar. Esse daqui, ó. Eu vou podar ele aqui, ó. Vou podar ele aqui, ó. Podei. Olha aqui. E vou colocar, tá vendo? Aqui embaixo. Aqui embaixo, gente, é tinta, tá? Não é cochonilha, é tinta que voa aqui quando a gente tava fazendo a nossa reforma do balaústre, né? Que a gente ainda tá fazendo. A reforma não acaba nunca, né? E pelo jeito que ele saiu, eu vou ter que colocar ele um pouquinho assim, né? Então eu vou ter que mudar esse daqui de local. Esse daqui vai vir pra cá. Eu não quero tirar folha. Eu vou colocar ele assim e vou encobrir só a pontinha do caule dele aqui, tá? Só que para isso eu vou precisar de carvão. Para eu conseguir fazer uma cama para ele de carvão. Isso é uma técnica que às vezes eu uso, tá, gente? Eu faço uma caminha aqui para ele de carvão, ó. E ele fica apoiado 100% no carvão. E aqui embaixo, onde... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui vai ser onde está o talo dele, tá vendo? O caule dele, ó. Eu coloco o nosso substrato, a camada que tem mais terra vegetal e a camada que tem mais, que é mais porosinha, né? Que não é tão granulosa. Porque a gente quer o desenvolvimento da raiz. Gente, se a raiz não está em contato com a terra, com a parte que a gente vê que é porosa, assim, ó, é muito difícil dela conseguir penetrar. Ela não vai penetrar se tiver só isso daqui. Então, por isso que é importante um equilíbrio adequado, né? É claro que esse equilíbrio não significa partes iguais de tudo, mas significa partes adequadas de tudo. É isso que eu tenho cultivo, pelo menos no sucesso no meu cultivo. Né? Não significa que é uma regra geral, como eu sempre falo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cada cultivo é um, cada planta é uma, cada clima é um. E a gente vai se respeitando e a gente vai entrando aí, né, em diversas formas de cultivo diferente. O legal é que a gente consegue compartilhar o nosso cultivo para que, né, a gente possa crescer, né, no cultivo, ter mais prazer no cultivo. Isso daí é muito legal. Então, se vocês tiverem qualquer dica, gente, por favor, me deem, tá?
porque eu preciso de muita dica aqui, aprender bastante ainda, né? Tem suculentas que eu só sonho em ter, que eu não tenho, né? Um dia eu vou ter, né? Porque é um precinho um pouco maior, outras é mais de difícil acesso, né? Eu gosto muito das Haortias. Haortias hoje para mim são uma das, né, as que eu quero bastante, mas enquanto a gente não tem, e não é só por isso, eu me contento muito com esse Shangri-La lindo, perfeito. Olha que planta linda que acabou de ser, nem parece que acabou de ser replantada, gente. Olha isso. Tá muito bonito. Eu me contento com isso. Isso daqui para mim é um prazer, né? Então a gente faz aquilo que, né? Nem sempre a gente pode fazer tudo aquilo que a gente gosta, mas quando a gente pode, a gente tem que aproveitar. E aqui, gente, desse daqui que eu podei daqui, olha a quantidade que tem. E eu deixei uma folhinha aqui. Por que que eu deixei essa folhinha aqui, gente? Aqui vai subir o que a gente fala, né? Que é a seiva bruta da planta que vem da raiz com os minerais até aqui a folha, para poder fazer fotossíntese. E a fotossíntese que vai dar os nutrientes com energia, né? De glicose para a planta. Então, eu vou forçar com que aqui dentro desse galinho aqui, a seiva bruta, que a gente chama, consiga subir aqui, que ela é a parte inorgânica, subir todo aqui e vir aqui e fazer a minha fotossíntese. Então, eu vou estimular com que a seiva bruta chegue aqui e vou mandar para esses brotinhos seiva elaborada ou seiva, né, que a gente fala aí que tem glicose, que é material energético para o resto do vegetal. E aqui, com isso, eu vou estimular com que tenha brotinhos, provavelmente, tá? Por isso que é importante a gente deixar uma folhinha sempre, porque essa folhinha, embora o nosso caule, ele possa fazer fotossíntese também, porque ele é verdinho, né? Com a folha a gente aumenta isso daí, tá? Então, por isso que a gente deixa uma folhinha na ponta. Por isso que eu deixei aqui também. Então, isso é bem legal. É interessante, né? Mas ficou bem bonitinha, né? Bom, nesse vasinho aqui, eu já tenho aqui a minha paraguaiense, né? Minha Vitor Kane, versão Vitor Kane. Aqui eu tenho a Atlantis e aqui eu tenho a Lotus que estava aqui dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar elas. Essa daqui, gente, é a Blue Elf ou a Blue Apple, né? As pessoas chamam. Ela é muito frágil, essa planta, bem frágil mesmo. E eu tinha mais algum exemplar dela, 2 exemplares dela. E eu vou plantar juntas, tá? Todas elas. Então, bom, o vasinho tá aqui agora, deu uma limpadinha nele. Vou colocar nosso substrato. E aqui eu vou colocar a nossa Lotus. A plantinha que cresce bastante, né, Lotus. Mas eu não quero que ela cresça muito, então eu vou reduzir aqui. Vou colocar também a nossa Atlantis, essa é Lotus. Sempre confundo ela, gente, sempre. Vou colocar mais aqui para a bordinha do vaso. Gente, ter uma pinça ajuda muito, muito mesmo. Gente, eu fui lá no outro vaso e peguei essa daqui. Falei White Rabbit, mas não, é White Horse. Fiz a poda dela, tá? Tá muito boa aqui embaixo. E vou colocar ela aqui, porque eu quero uma composição das plantas mais ou menos dessa coloração aqui, né? E como eu disse, né? Como eu quero que essa parte aqui, ela enraize, eu preciso colocar o substrato mais poroso, né? Então esse substrato aqui, o que tem mais palha de arroz e terra vegetal, para que ela fique em contato. Até colocar lá embaixo um pouquinho da outra folhinha, para que ela não perca esse contato dela. Ó, gente. Então aqui eu tenho a Atlantis, a Lotus e a White Horse. As 3 aqui. Ficou bonitinho, né? O vasinho. Mais harmônico, né? Aqui eu tenho a minha outra, a Blue Apple. Essa Blue Apple aqui, eu vou tirar ela daqui, porque ela tá nesse vasinho, ó, esse vasinho aqui não rachou ainda. Ainda, onde não rachou, mas já racha. Então antes que aconteça algum desastre, eu vou tirar ela. E ela tá indo super bem aqui, né? Ela gosta, né, desse ambiente mais confinado. Mas olha isso, gente. Não tem mais espaço para ela crescer. Já era espaço para ela. Então vamos pôr um vasinho maior, onde der para ela crescer um pouco mais. E eu quero colocar as outras também, né? Não quero deixar ela sozinha. Vou pôr elas aqui, nesse vasinho aqui, que não é um vasinho tão grande também, né? Eu vou até tirar um pouquinho de perlito, de argila, porque eu quero um pouquinho mais de substrato. Gente, para esse vasinho aqui, eu vou colocar a nossa Amber Clay.
A Amber Clay vai para esse vasinho aqui, porque olha isso daqui, lembra? Olha isso, já rachou tudo. Então, a Amber Clay, olha isso, gente, totalmente compactado. Olha o que eu falo para vocês, tá vendo? Ó, cheio de caqueira de telha. Então é bom, mas é ruim depois. Então fica a critério de vocês. Quer colocar, a gente põe, né? Fica bonito, bonito fica, mas não fica prático, né? Pra gente conseguir fazer todos os nossos replantes, fazer tudo que a gente precisa fazer. Bom, gente, aqui tá nosso Amber Clay. Eu vou colocar esse daqui por aqui, mas eu aprendi a cortar aqui. E aí economiza bastante, fica mais estético também, né? Nossa Amber Clay, bem melhor, né? Agora vai poder ter um desenvolvimento melhor. Bom, um pouquinho de camada de drenagem nela, não vou pôr muito também que a planta tá grande, né? E vamos lá. Gente, aqui tá a nossa Blue Apple ou Blue Elf. Vem com as duas denominações, né? Pega essas folhinhas e por aqui, porque elas brotam, tá? Folhinha aqui, ó, elas brotam. Coloquei ela aqui já, ficou bem legalzinho, né? Um vaso só dela. Bom, desse vaso aqui que eu peguei a White Horse, que era essa daqui. Peguei daqui, gente, ó. Tá? Vou limpar aqui essa parte dela, pra ela não ficar com... Tem bastante folhinha morta, né? Mas ó, do ladinho eu deixei uma folhinha, tá vendo? Pra tentar, né, ver se a gente consegue facilitar aquela condução, né, de seiva. E aqui, tem bastante plaquinha, né? Vou tirar elas por enquanto. E a gente vai começar aqui. Gente, olha isso aqui. Tá vendo? Podridão. Aqui a nossa craigiana, que eu vou tirar ela daqui, tá? Tentar fazer uma poda nela. Vamos ver, né? Quem sabe ela não cresça novamente. Tirar aqui algumas folhinhas com delicadeza. A gente tem uma hastezinha para poder colocar essa haste ali de volta, né? E vou podar também a nossa craigiana. Nunca podei a craigiana, tá, gente, na vida. Primeira vez que eu vou fazer isso. Eu não vou deixar a folhinha porque tem um brotinho embaixo. E ela é muito pequenininha também, né? Nem dá para deixar uma folhinha. Aqui, nossa craigiana. Plantar ela em outro lugar. Gente, olha a quantidade de folha que a gente tem aqui. Toma cuidado, porque olha isso daqui na craigiana, gente. Isso daqui é broto, tá? Brotinho, brotinho, brotinho. Então, queria podar ela deixando uma folhinha, né? Mas eu não vou conseguir. Olha aqui, ó. Então, uma crescendo para cá da craigiana. A craigiana, gente, é uma planta um pouquinho mais... É difícil da gente encontrar, né? E aqui eu quero colocar... Gente, não sei nem se vai ter espaço aqui de colocar. Acho que eu vou fazer um novo vaso com o meu Baby Finger. Porque aqui eu podei ele, mas eu vou ter que fazer um novo vaso com ele, acredito. Porque ele não vai caber aqui. Vai ficar muito cheio se eu colocar ele aqui. Ainda mais que eu podei ele agora. Eu tenho bastante brotinho aqui, gente, ó. Bastante brotinho. Então vai acontecer que vai ter uma superpopulação, né? Então eu quero que o vaso respire um pouco, né? Tire um pouco esse aspecto muito cheio que o vaso tá. Eu acho bonito, mas às vezes para a planta não é de grande ajuda, né? Isso. Gente, o que eu vou fazer? Vou usar esse vasinho aqui, já que tem ele, né? Por que não? Vou usar esse vasinho aqui. Tem uma planta, né? Que eu sempre plantei nele, tá bem íntegro, né? Não vou deixar ele no tempo, então ele vai ficar melhor, né? Vou dar uma misturadinha aqui e colocar na nossa... Olha, então, muito certo, eu nem deveria fazer isso como eu tô fazendo aqui, porque acaba indo, né? Como posso dizer? Raiz, né? Aqui dentro, né? Deveria ter um pratinho separado, mas com um dia a dia a gente acaba fazendo, sabe? Coisas que a gente tem que corrigir na gente, né? Gente, aqui embaixo eu tô colocando bastante carvão, tá? Para as folhinhas aqui não ficarem então em contato com o substrato. Ó. Pega uns mais fininhos e ó. Colocando aqui, ó. Olha o vasinho. Ficou bonitinho. E as folhinhas eu vou plantar em outro local. Bom, agora vamos para Mont Blanc. A Mont Blanc, aqui ó, o vasinho quebrando. Consegui tirar ela. Tá muito bem.
substrato está um pouquinho mais vermelho, né? Que eu acho que a outra terra que eu usei, ela era vermelha. Limpar ela embaixo. Tem aqui de brotinho, ó. Tá vendo? Bem legalzinho, tá, né? Então, super saudável a planta. Vasinho mais confinado. Tirar tudo isso daqui. Não sei se eu tiro algumas folhas dela para permitir que esses brotinhos respirem. Acho que não. Acho que o que eu vou fazer? Vou plantar ela um pouquinho mais alta do que normalmente. Ó, caiu a raiz. Gente, o que eu tô fazendo? Tá vendo aqui embaixo do brotinho? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui embaixo do brotinho. Eu tô colocando, olha, ali embaixo tem um carvão. Para eu evitar com que a planta fique bem em cima, né? Um brotinho aqui. Aqui, ó. Também. Vocês estão vendo? Tem um carvão. E ela tá meio molinha assim, porque eu não quis colocar ela muito para baixo. Porque senão eu sufoco os brotinhos, tá? Então eu vou deixar ela assim, depois ela enraiza e ela fica mais firminha, tá bom? Gente, a craigiana é uma planta um pouquinho mais exigente, tá? E olha aqui, ó. Tá vendo? Eu podei ela. Eu vou colocar ela num vasinho só dela agora, tá? Só dela, só para ela poder tirar um pouquinho esses carvões. Para deixar bem poroso aqui em cima. E para pôr ela aqui. Isso aqui é a craigiana. Depois, gente, aqui em volta, eu vou colocar um pouquinho de alguma crassula. Uma Expansa fragilis, né? Uma Volquense. Ou então alguma outra plantinha que caia, para eu poder ter o benefício, né, das raízes mútuas no mesmo vaso, que elas vão se ajudando mutuamente. Então isso é bem legal. Depois eu vou colocar nessa daqui. Gente, agora vamos tomar conta do nosso desastre que aconteceu, indo um por um, né, pra gente não ter tanto problema. Vamos começar aqui. Esse daqui. Bastante raiz ele, né? Gente, tem algumas plantas que eu não sei o porquê, tá? Se vocês souberem, vocês falam no comentário, por favor. Você tá vendo que elas direcionam todas as suas folhas para baixo? Eu não sei o porquê disso. Se elas vão fazer uma, sei lá, se é para estiolar, alguma coisa assim. Agora, esses sempre vivam que tá acontecendo isso. Vou dar o exemplo também da minha gótica. Minha gótica faz a mesma coisa. E olha que ela tá sol pleno. Sol pleno. Eu coloco carvão aqui, ó, para eu evitar aí muita umidade nessa área, né? Então, olha isso daqui. Na minha gótica, gente, acontece a mesma coisa. Ó. Ela tá que não tá tanto, mas tá vendo que aqui, ó, as folhas estão indo para baixo, ó. Tava mais, ó. É duro. Ela é bem dura aqui, ó. Eu não sei por que ela faz isso, né? Não sei. Ela tá só pleno. Né? Não sei se é por um período aí de muita chuva. Trocar ela de vaso também, ó, porque eu peguei. Mas, ó, mesma coisa, tá vendo? Se vocês souberem o porquê, me falem, por favor. A gente tá até desidratado, né? Ó. Tudo, ó. Esse daqui é um Eonium. Eonium gosta muito de umidade. E ele caiu, acho que faz uns 2 dias, mais ou menos, ó. Tá muito desidratado, tadinho. Vou colocar água nele assim que eu plantar ele. Gente, esse aqui é o meu Eonium tabuliforme. Tá muito desidratado, eu gosto mais de água, né? Coloquei água nele já, porque tá muito desidratado, né? Deixei ele aqui hidratando agora. Vou usar esse vasinho aqui para plantar a minha Haworthia. Até quebrou uma folhinha aqui, que dó. Por quê? Por causa da raiz dela, como eu já disse, né? A raiz dela, ela gosta de pivotar um pouco mais, né? Tem uma raiz mais tuberosa aqui. Então, ó, vai fazer muito bem para ela. Ela tava aqui, gente. Tava completamente inadequado, né? Mas aqui vai trazer mais saúde para ela. Gente, nas Haworthias, o que eu gosto de pôr aqui em volta? Nas Haworthias eu gosto de pôr acabamento aqui em volta. Eu acho que ela fica tão bonita, né, com isso. Eu gosto de colocar aquelas pedras vulcânicas. Quer dizer, eu não tenho, tinha, acabou. Já pedi mais, vai chegar. Né, eu vou colocar aqui em volta. Esse daqui é a minha Retusa Black, né? Tá bem bonitinha. Agora eu vou plantar, como eu sempre vivo, aracnoides. Por que eu peguei esse vaso grande? Porque eu tenho esses daqui, que eu comprei, e esse daqui que sofreu acidente, que veio da Ana Karina. E, gente, olha, ele infelizmente caiu muita folhinha dele no acidente, muita, ó, tá até caindo folhinha.
Ele se danificou bastante, para mim não tinha se danificado, mas acho que o vaso caiu em cima dele, né? Olha isso. Que dó. E a gente tem que tirar, gente. Se a gente não tirar, vai formar fungo. Se formar fungo, já era planta, né? Então, tem que tirar todas as folhinhas aqui acometidas, tá? Então, quando sofrer um acidente, façam isso, tá? Não tenham dó. Porque pior do que ficar aqui. E essa plantinha aqui, sempre viva, ela é mais sensível, né? E aí, o que eu fiz? Eu já tinha esses outros dois. Vou plantar todos juntos. Gente, eu tô mantendo. Tá tão bonito. Eu sei que, né, talvez não seja mais apropriado da vida, né? Mas eu achei que o desenvolvimento dele tá bom. Ele não é uma planta de sol pleno, né? Mas eu tô mantendo. Eu não indico vocês fazerem isso, tá? Mas eu tô fazendo. Aqui tá o meu pequenininho que veio, que eu só tinha esse. E esses aqui são os que eu comprei, né? Comprei na loja no Ponto Garden. Ó, bonitinho, né? Bom, gente, esses foram nossos replantes de hoje. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou bem legalzinho. Aqui é o nosso Sempre Vivo Arachnoide. Gente, essa daqui é a minha orelhinha de gato. Mas quando eu plantei ela, a bateria do celular tinha acabado. E aí não gravou. Mas ela estava acabada, desolada. Eu fui, podei e plantei ela. Aqui também eu tenho o meu coração partido, que eu plantei junto. Com essa crássula que eu não me lembro o nome agora. Aqui é o nosso Blue Elf, ou Blue Apple. Aqui tá a nossa Red Velvet. Opa, aqui tá a nossa Red Velvet. Aqui tá nosso White Horse. Aqui a nossa panda, né? Linda, maravilhosa aqui. E aqui é nosso Baby Finger. E aqui tá a nossa Amber Clay. Tá bem legalzinha. E uma que eu adorei, gente, é o nosso Shangri-La. Tá bem legal, né? Nossa mebina aqui, o nosso tabuliforme, a mudinha que a gente fez aqui da decapitação com o nosso Baby Finger, o nosso Kraige. Vamos ver se ele vai para frente agora, né? Depois que eu fiz isso. Tá na estação dele, né? Provavelmente a gente espera que sim. A nossa Haortia aqui, a Retusa Black. E aqui o nosso Mont Blanc, né? A Mont Blanc tá bem legal também. E então esse daqui foi o nosso replante de hoje. Não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Como vocês sabem. Bom, gente, por hoje é isso. Eu fiz o replante de algumas plantinhas nossas aqui. Recuperei um pouquinho aí do nosso desastre, né? Eu sei que eu tenho que aprender a não colocar plantas ali na frente, mas ali é onde mais pega sol, né? Que o Jacu derrubou todas as minhas plantinhas, não todas não, várias delas, né? Pude recuperar, acredito que todas elas, né? Mas isso tá, a gente tá na natureza, acho que a gente tem que se adaptar a essas adversidades, né? A gente não pode, né, ser ferro-fogo, a gente tá no lugar deles, né? Então a gente tem que se adequar. E isso acontece mesmo, né? Não tem problema nenhum, que tenham 1000 Jacus aqui e que quebre os vasinhos e que a gente tenha a possibilidade de comprar mais, né? Mas que eles continuem com a saúde deles. Bom, por hoje o vídeo é esse, tá? Agradeço bastante por vocês terem assistido até aqui. Se vocês puderem deixar qualquer comentário, vai ser de grande ajuda para o engajamento do canal, tá? A gente vai descobrindo isso conforme a gente vai postando o vídeo aqui. A gente vai vendo que conforme vocês vão comentando, mais o YouTube entrega para outros públicos, tá? Que tem interesse aí nessa mesma temática. O like de vocês é muito importante, então, por favor, deixe um like pra gente, tá? Se vocês gostarem do conteúdo, claro, né? Isso não é obrigatório, mas se vocês gostarem do conteúdo, deixa o like aqui pra gente. Se inscrevam no canal, que isso é muito importante. A gente vê que tem bastante gente que assiste, mas que não são inscritos. Então, se vocês gostarem do conteúdo, podem se inscrever no canal, são super bem-vindos, tá? E quiserem deixar sugestão de qualquer tipo de tema que vocês vejam aqui, né? Na nossa casa, né? Com as nossas plantinhas, os nossos projetos, é super bem-vindo também a sugestão de todos vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido e até mais.